Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre o Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o retrospecto com os quatro brasileiros, agora sim confirmados nas oitavas de finais da competição. Teremos quatro brasileiros entre os 16 melhores clubes do mundo, pelo menos no recorte da competição da FIFA. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comente e não se esqueça, por favor, se inscreva, dá essa força. Estou precisando de muitos inscritos, me ajude, por favor. Depois dessa breve humilhação, vamos lá falar sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e os brasileiros que estão nas oitavas de finais. Começando aqui pelo Botafogo, que classificou no grupo da morte. Depois da vitória épica contra o Paris Saint-Germain, conseguiu segurar o empate contra o Atlético de Madrid e garantiu classificação. O Botafogo tem o melhor resultado dos brasileiros entre os participantes desse Mundial de Clubes. A vitória contra o Paris Saint-Germain é de fato épica, histórica, marcante e que colocou o Botafogo talvez no ápice dessa reconstrução do clube. Foi muito bonito de ver o que o Botafogo fez. Como desempenho, foi um time em que, quando enfrentou um adversário de menor expressão que foi o Seattle Sounders, não conseguiu jogar com a mesma concentração e com o mesmo ímpeto tático do que foi contra o Paris Saint-Germain na vitória e até na derrota contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. E isso se dá muito pelo fator mental. Eu vou falar muito sobre o mental nesse vídeo, mas dá uma mostra de que o Botafogo está sim preparado para encarar rivais de investimentos maiores. Agora, o confronto doméstico da próxima fase pro Botafogo talvez chegue no momento em que o clube precisa, de certo modo, criar contra o Palmeiras e, de certo modo, também se defender. Mas não vai ser um jogo de característica parecida que foi contra o Paris Saint-Germain, nem que foi contra o Atlético de Madrid, que precisava atacar o Botafogo o tempo todo. O Botafogo, sim, tem o melhor resultado da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Mas a dizer que é o favorito contra o Palmeiras, eu acho que aí já é demais. O Palmeiras não vem bem. O próximo é o Palmeiras, que avançou também em um grupo não tão complicado, mas um grupo que tinha o Porto, que é o pior Porto dos últimos 20 anos, o Al-Ahly, que é o gigante da África, e o Inter Miami, do Messi. As lições que a gente pode tirar do Palmeiras nessa primeira fase. Primeiro, pegar o retrospecto somando todas as competições no ano. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu só um. Só o Al-Hilal. E o Al-Ahly com uma vitória com um gol contra do adversário e um gol no contra-ataque no finalzinho, já que o Al-Ahly estava todo mundo no campo ofensivo no campo ofensivo e o Palmeiras defendendo, conseguiu o gol com o Flaco no contra-ataque. Como retrospecto, pelo investimento que tem, é muito pouco o que o Palmeiras fez nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Muito pouco mesmo. Principalmente no jogo contra o Inter Miami, que é um time de mediano para baixo. Não é um time bom, mas que tem dois gênios, dois jogadores geracionais, que é Messi e Soares, e que fizeram a diferença. Mas fico alerta. O Soares fez um gol na defesa do Palmeiras em que o Soares, mancando com uma perna só, carregou todo mundo. O Messi passeou em campo. Então fica o alerta. O Palmeiras colocou em risco uma classificação praticamente garantida. E aí teve que buscar um 2-0 contra, empatar no finalzinho do jogo, porque não conseguiu jogar contra o Inter Miami. Foi bem contra o Porto, foi tático e fez uma atuação correta contra o Al-Ahly, mas foi muito mal contra o Inter Miami. E aí o que a gente precisa entender? Quais serão as escolhas do Abel Ferreira para o jogo contra o Botafogo? Palmeiras e Botafogo duelam e rivalizam nos últimos anos pelos títulos da Copa Libertadores. Botafogo eliminando o Palmeiras na última temporada. E por 2 campeonatos brasileiros.
Um vencido pelo Palmeiras e outro vencido pelo Botafogo. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo cresce a cada dia, a cada jogo, a cada confronto. E agora talvez o confronto mais pesado da história dos dois clubes nessas oitavas de final. O Botafogo, como jogo, entra como franco atirador, porque tem o perfil de jogar assim. O Abel, para mim, vai montar um time para encarar o Botafogo em que vai explorar isso. Não vai atacar o Botafogo. Vai deixar o Botafogo criar. Que é a forma que o Botafogo mais se complicou em 2025. No Campeonato Brasileiro, quando tem que criar, quando tem que atacar, o Botafogo se complica. Agora, quando joga atrás, quando joga pelo resultado, quando joga se defendendo, quando joga de uma forma tática e com o nível de concentração que mostrou nessa Copa do Mundo de Clubes, é difícil. Difícil furar o bloqueio do Fogão. Eu acho o Palmeiras ligeiramente favorito. Por ter mais time, por ter maior investimento, por ser um time melhor. Só que a fase do Palmeiras é muito pior do que a do Botafogo. E aí, como eu disse, a parte mental vai ser importantíssima para definir quem é o brasileiro nas quartas de final. Se o confronto entre Botafogo e Palmeiras tem uma coisa de boa, além da mística de um confronto nacional, além de um duelo muito importante, além de tudo isso que envolve um Palmeiras e Botafogo nos últimos anos, tem também o fator de que é certeza de que teremos um brasileiro entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes. Agora falar do Flamengo, que eu falei do Botafogo como o melhor resultado, o Flamengo para mim é o melhor desempenho entre os brasileiros. É o time que jogou mais tranquilo, mais seguro, que pegou um grupo acessível. Claro que a vitória contra o Chelsea é gigante também, como a do Botafogo, também é épica, mas o Chelsea é um time pior do que o Paris Saint-Germain. Mas o Flamengo se impôs, o Flamengo jogou, o Flamengo mostrou porque é Flamengo. Mostrou grandeza, mostrou ser maior do que o Chelsea. Isso tem que ser levado em consideração para o duelo que está por vir contra o Bayern de Munique. Dos adversários das oitavas, certamente o mais difícil. Não pela qualidade do time, que é muito grande, que é muito boa do Bayern, mas pelo contexto. O Bayern quer ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Isso ficou claro no confronto contra o Boca Juniors, por exemplo, na fase de grupos. O Bayern quer sair dos Estados Unidos com o título para dar ao Thomas Miller, depois de 25 anos de clube, uma despedida digna como campeão mundial, para fincar o nome como o primeiro campeão do mundo. O Flamengo vai ter parada duríssima. O confronto mais difícil das oitavas dos brasileiros certamente é o confronto do Flamengo. Agora dizer que o Bayern vai ter muita vantagem, não coloco nessa caixinha. Se o Flamengo souber jogar, se o Flamengo souber neutralizar as principais forças do Bayern de Munique, se o Flamengo souber bicar quando necessário, e até para o torcedor do Flamengo vou cometer uma heresia, mas se o Flamengo jogar como Botafogo, o Flamengo tem chance sim de avançar. E aí alcançaríamos o suprassumo do futebol brasileiro. 2 brasileiros nas quartas. É possível. O Bayern é amplo favorito, mas é possível. E na tarde de hoje o Fluminense conseguiu também a sua classificação, suou para arrancar o empate contra o Mamelodi, apesar de ter sofrido menos do que o próprio Borussia Dortmund que classificou em primeiro no grupo. Sofreu menos de fato chutes em direção ao gol, exigiu menos defesas do Fábio. E se o Botafogo foi o resultado mais impressionante, o resultado melhor até aqui no campeonato, entre os brasileiros, se o Flamengo teve o melhor desempenho, o Fluminense é o mais surpreendente. Eu não esperava ver o Fluminense jogar tão bem como não jogou contra o Borussia. Eu não esperava o Fluminense levar, ter o mental, ter a força mental para levar um resultado adverso que vinha sendo construído contra o Sam e sair com a vitória. E eu não esperava o Fluminense hoje, com desfalques importantes como o do Thiago Silva, jogar da forma que jogou.
segura, coesa, se defendendo bem, fazendo o que o Renato sabe fazer muito bem, que é motivar seus atletas, que é montar defesas fortes, times competitivos. E o Renato vai calando a boca de muita gente, inclusive a minha, de que sim, o Renato é um bom treinador. E depois de, vamos colocar aí, 20, 30 anos de carreira do Renato como técnico, eu vou admitir, agora sim, o Renato mostrou que é um cara de um nível acima no futebol brasileiro. Pelo que ele fez e está fazendo com esse Fluminense, que é o pior elenco entre os brasileiros na competição. Só que é o time que jogou muito bem contra o Borussia, que mostra uma entrega gigantesca e que, por que não, pode bater de frente com um europeu. Se der a lógica, o adversário das oitavas do Fluminense é a Inter de Milão. E essa lógica levaria o Fluminense para um confronto muito difícil. Talvez o mais desproporcional de brasileiros nessas oitavas. Tendo o atual vice-campeão da Champions, com um técnico novo, mas atual vice-campeão da Champions como seu adversário. O Fluminense que até pouco tempo atrás, para muitos, era candidatíssimo a ser rebaixado no Brasileiro. Vai ser legal de ver. E se não vier a Inter de Milão, vem o River Plate. E aí o Fluminense, para mim, é favorito. Se vier o River Plate, o Fluminense está nas quartas. E aí, do cenário supra-sumo do cenário de ter dois brasileiros nas quartas, por que não termos os 3 brasileiros possíveis nas quartas do Mundial de Clubes? É possível. Dá para acontecer. E por que eu falo que dá para acontecer? A Copa do Mundo de Clubes nesse ano está se mostrando cada vez mais uma competição e provando para muitos que o futebol é de fato um esporte mental. O nível de concentração de que os europeus enfrentam times de mais camisa, de mais pressão, notadamente é um nível de concentração diferente de quando enfrenta adversários do mesmo continente, ou então adversários sul-americanos com peso de camisa, com força de camisa, até mesmo contra times mexicanos, bons times como é o Monterrey, ou contra times endinheirados do mundo árabe, como foi o Real Madrid e Al Hilal. Aos poucos, a gente está tendo a certeza de que, além do físico e do técnico, o mental está ali equilibrando 33,33333% de importância dentro de um desenvolvimento de jogo. O futebol é muito mais do que você chutar uma bola, do que você ser bem fisicamente. Ter a cabeça no lugar, ter a mentalidade de chegar e jogar é muito importante. E pode sim, de fato, fazer total diferença. O mínimo de desatenção, o mínimo de falta de concentração dos europeus, já ficou claro que os sul-americanos e que os brasileiros principalmente vão lá e vão aproveitar. Nesse ano a gente já viu Paris Saint-Germain perder para o Botafogo, Chelsea perder para o Flamengo. Em jogos que o nível de concentração nem era tão baixos, tá? O Paris poupou, mas jogou a vera. O Chelsea jogou bem a vera. Jogo nível Premier League. E os dois perderam. Por que não sonhar? É possível. Mas para sonhar precisa ter cabeça. E para ganhar precisa usar a cabeça.